Foram cortadas horas extras. E um exemplo que nos foi dado, o posto da Assunção, esse que você vê nas imagens, chegou a ter em um plantão 3 bombeiros só. Só para você ter uma ideia em casa, quando você sabe que uma ocorrência tem que ter no mínimo 5 bombeiros no caminhão. E chegou a ter só 3. Alô, governador Sartori, está complicando assim. Cortar da segurança pública, do corpo de bombeiros, isso custa vidas. Serviços... Fogo no Palácio Piratini, porque senão vai ser complicado. Os serviços básicos não podem ser esquecidos, né? 4h15 da tarde, Garcia. Valeu, Bogado. Depois do intervalo tem mais dupla Grenal aqui, os donos da bola. Até já. Sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clear Mel Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clear Mel Limpeza Profunda, refrescância e zero caspa. Porque não tem nada a esconder. Sintonize a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre também no FM 94,9. Jornalismo, esporte e prestação de serviço 24 horas por dia. Rádio Bandeirantes FM 94,9. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O mundo não é mais o mesmo. Um segundo é tempo suficiente para tudo tomar uma nova forma. De surgirem novas oportunidades, novos futuros. E você, prefere correr atrás ou estar à frente? Universidade Fevale. Aqui você forma novos futuros. Inscrições para o vestibular até 17 de junho em fevale.br/ingresso. Bom, o Grêmio está de técnico novo, né? Anunciou o Roger Machado, que já começa a trabalhar hoje à tarde, vai ser apresentado hoje no final da tarde no CT Luiz Carvalho. Mas ainda assim tem uma possibilidade de mudança no departamento de futebol. A relação entre a torcida e a direção, ela não é das melhores. E mais uma vez o executivo de futebol, Rui Costa, está na berlinda. A semana começou bem melhor dessa vez. A vitória sobre o Figueirense dá um pouco de alívio para o grupo de jogadores. Ainda mais para Brian Rodrigues, que quebrou um longo jejum de gols. Mas o elenco ainda trabalhou sem um novo treinador. Ficou tudo com o interino James Freitas. Estamos acostumados a isso, a gente tem que se adaptar à forma do novo treinador de trabalhar. Isso daí o jogador já está acostumado com isso. Fizemos um grande trabalho ali com ele, desde que ele chegou ele deu ótimos trabalhos pra gente e graças a Deus conseguimos uma vitória aí que foi pra ele também, então a gente está junto nessa. Se bem que nos últimos dias o foco esteve mais na direção do que no futebol dentro de campo. A relação da torcida com a direção já foi bem melhor e os motivos de tanta insatisfação vão desde os resultados até as contratações. O responsável pelas negociações é Rui Costa. No jogo contra o Figueirense na Arena, torcedores levaram uma faixa pedindo a saída do dirigente. Rui Costa começou em 2013, a pedido de Fábio Koff. O primeiro ano do executivo foi também o primeiro da Arena. A disputa da Libertadores no novo estádio impulsionou as grandes contratações. Desde então, muitos jogadores renomados desembarcaram em Porto Alegre. Poucos deram certo, como Barcos, Dida, Rodolfo e Giuliano. Outros nem tão caros também foram bem, como Dudu, Jeromel e Riveiros. Mas a lista de insucessos é grande. Os atacantes Vargas e Wellington, o lateral André Santos e o zagueiro Cris. E neste ano, Christian Rodrigues, que não ficou nem 90 minutos em campo. Os jovens Maxi Rodrigues e Alan Ruiz também não jogaram o esperado. Por outro lado, a aposta no pacotão de reforços do Juventude foi um sucesso, com as chegadas de Alex Telles, Bressan e Ramiro. Tudo isso aconteceu enquanto 4 treinadores passaram pelo clube: Vanderlei Luxemburgo, Renato Portaluppi, Anderson Moreira e Luiz Felipe Scolari.
Em 2015, o orçamento não permite o mesmo tipo de contratações, mas nem por isso a cobrança da torcida por melhores resultados vai diminuir. O Rui Costa está sendo muito cobrado pela torcida internamente e a gente tem uma informação aí de que ele realmente ainda está sendo avaliado e pode deixar o clube. Hoje no blog do Paulinho... Esse blog do Paulinho ele é meio polêmico. Eu desconfio muito disso. Eu sei, ele já insinuou o Fernando Carvalho, já insinuou vários outros. Mas o Fernando Carvalho processou ele, né? O Rui vai ter que processar esse cara. Porque se não processar, fica ruim, né? Não, e acho que vai dar processo. O Marcelo só para contextualizar, o blog do Paulinho, ele faz uma denúncia de que os negócios envolvendo o Grêmio, com a presença do Rui Costa, passam por uma empresa criada pelo Rui e com negócios vindos do empresário Rogério Brown, que tem outras empresas também, a Base Soccer, uma coisa por assim, aí, não me lembro exatamente o nome da empresa. Mas ele faz uma denúncia grave. Mas o Marcelo Viana que falou publicamente isso, que induziu o empresário Paulinho. E publicamente o Rui Costa já rechaçou, disse que não tem nada disso e tal, e que vai inclusive tomar medidas jurídicas. O fato é, a denúncia está colocada e o Rui vai ter que se defender. Eu vou dizer o seguinte, se o Rui Costa sair, eu não sei, a gente tem que ver essa história toda aí, tá? Não sei nem se isso aí, eu não sei, tem que ver. Agora, se é pelo trabalho do Rui Costa que ele está correndo risco, vou repetir, se é pelo trabalho do Rui Costa que ele está sendo discutido, eu acho que isso é muito subjetivo. Porque, vou repetir de novo. Mas é a tesourinha do presidente? Bom, por economia. Vai economizar mais 80. Mas só tem o seguinte, o Rui Costa, o trabalho dele é selecionar nomes e negócios para o clube. E deu certo até agora? Não, só um pouquinho. Quem decide o que é feito e o que não é feito é a comissão técnica e a direção. Tá? E esse tem que ser, pelo menos, qualquer trabalho do diretor executivo. Ele elenca possibilidades, mas quem escolhe é o treinador e a direção. Esse negócio de criatividade é meio relativo. O Palmeiras, o Alexandre Matos, uma criatividade incrível. Contratou 22, bota mais uma coisa. E o time é horrível. Chora de ruim. E o principal destaque do time é o Dudu. Dudu que está suspenso. Que não joga um ovo no Palmeiras, né? Não, o principal destaque é o chinelinho do Valdívia, que não joga. Um ovo mas não sabe chutar, né, cara? Não sabe chutar. O cara que não sabe chutar, não pode atacar. Mas fazia tempo que eu não ouvia. Nós estamos falando disso há horas, cara. Não, eu acho que o Dudu tem uma característica interessante. Mas para se ter uma ideia do nível das contratações, ele foi a principal contratação. E outra coisa, né? A criatividade tem um limite também. Tu sabe que eu ainda acho que se o Palmeiras se organizar como time, ele pode fazer uma boa campanha, tá? Pode, vai se livrar do rebaixamento. Eu acho que não podia ter investido. É difícil, né? Hoje ele tomou um limãozinho assim quando acordou, né? Eu odeio concorrência, Ribeiro. Eu acho que o Oswaldo está fazendo a leitura errada do Zé Roberto. Eu também acho. Ele colocou o Zé Roberto com o cérebro do time, um jogador de 41 anos. Não vai dar certo. Como é. Hoje se corre futebol. Tem que ter um jogador que aguente o ritmo do jogo. Agora, eu também acho que o seguinte, sobre o Rui Costa, isso é um fato, né? Ele foi colocado muitas vezes a ter que falar pelo institucional do clube. Que foi um grande erro. E não era a função dele. Mas isso nós, né? Quantas vezes eu disse aqui que ele não tinha que falar? O Quitolino estava no vestiário e entrevistava vocês são testemunhas mas que eu também, sempre defendi mas isso. Também coletiva, Daniel. O Rui Costa... Bom, tudo bem, aí é outra coisa. Aí errou o Grêmio. Mas exatamente. nós demos um tratamento ao Rui Costa como se ele fosse o grande mentor de todo o processo. Mas ele foi maior que o Quitolina, ele hoje é maior que o César Pacheco e não pode, né? Aí foi o erro do Grêmio. Agora eu estou fazendo meia culpa. Nós demos um status ao Rui Costa além da função. Além da função. Tanto que chegou um determinado momento com a imprensa, que era mais importante ouvir o Rui Costa do que o vice de futebol. Mas aliás, deixa eu falar sobre isso. E sobre o Rui Costa, para concluir, não é nem a questão do trabalho dele não serve e tal. Ele teve erros e acertos. Também acho. Só que no momento que eu vejo um clube que passa por uma situação financeira, eu já começo a questionar a necessidade do cara. Eu tenho uma informação do Rui Costa que ele minou
o Filipão com o presidente, dizendo que o Filipão estava tornando os jovens, estava passando temor aos jovens e que houve um quiprocó feio em Curitiba que quase foram para as vias de fato. Eu conheço pouco o Rui, né? Mas a gente tem uma relação profissional, assim, né? É que se dizia que ele estava tão próximo do Luiz Felipe, eu não acredito muito nisso, de que ele tenha feito isso com uma intenção maldosa. Mas se ele passou informações de que o Filipão tratava mal os meninos da base para o presidente, eu acho que ele fez certo. Não sei se foi com essa intenção assim de minar ou para tirar o treinador. Agora, que o Filipão realmente estava criando problema lá dentro, ele estava. E vários outros dirigentes também diziam, olha, o Filipão já não tem mais aquela paciência toda. Mas parece que ele foi o estopim da... Só quero falar rapidamente a respeito dessa história de vice de futebol, que agora o presidente Romildo Bolsonaro assumiu. Isso. Tá? Eu vou dizer como faz o Vitório Pífero? Eu acho, tá? Nós temos uma preocupação muito grande. Mas tem que ter um vice de futebol. Para quê? Parem com isso. O futebol mudou. Nós estamos tratando o vice de futebol como centroavante de Aipim. Não tem mais centroavante de Aipim. Eu também acho que o futebol mudou. Não precisa ter um vice de futebol. Tem que ter alguém que faça essa função. Eu concordo que o futebol mudou. Agora não há necessidade do presidente ser o vice de futebol. Eu acho que isso é uma evolução. Mas são duas verdades, senhor Daniel Oliveira. A segunda verdade, além de não precisar ter, é de que ninguém quis pegar. Não, isso é uma coisa. Agora, o presidente futeboleiro eu não gosto. Eu não gosto. Desde que ele tenha um executivo que uma hora ele vai ter que estar presente no vestiário. Olha, o futebol ele é muito complexo. Claro. Se deixar, alguns 3 ou 4 jogadores tomam conta. Tem que chamar o intervalo. A gente volta para fechar os donos da bola de hoje depois do break. Essa é uma cerveja de trigo belga e o aroma é cítrico. Pô, ele conhece mesmo de cerveja, né? Também, só faltava não conhecer, né? Ele assina o Club Beer, recebe em casa as melhores cervejas do mundo todo mês. Club Beer, né? Gostei, vou assinar agora mesmo. Assine Club Beer e experimente o mundo das cervejas especiais. Club Beer, o clube de quem conhece cerveja. Beba com moderação. Um meio ambiente é formado por detalhes, pequenos traços de perfeição. Uma riqueza particular expressada com vida e energia. Cuidar e valorizar este presente é tarefa de todos. Consciência para utilizar os recursos naturais e amar as plantas e os animais. Não destrua o que foi feito para você. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma homenagem Band. Porto Alegre tem menos de 300 bombeiros. O número é 5 vezes menor que o recomendado. O ideal seria um bombeiro para cada 1.000 habitantes. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Narrador da Band, Daniel Oliveira, está na marca do pênalti. Vamos lá. Pergunta enviada pelo telespectador William Pacheco. O que é mais fácil, Daniel? Correr uma maratona numa altitude de 4.100 metros ou fazer o Ribeiro abrir mão de uma tese? Mas essa maratona é uma barbada. Eu imaginei que a resposta fosse essa. A Manuela Ramos traz o que os jogadores postaram nas redes sociais. Vamos às redes. Nesse final de semana, o ex-jogador colorado Oscar comemorou com a família o título de campeão inglês pelo Chelsea. O ex-lateral do Grêmio, Alex Telles, também foi campeão nacional. O Galatasaray ganhou a Superliga da Turquia e essa foi a festa de comemoração. Valdívia já está se preparando para o jogo de amanhã contra o Santa Fé. Ele postou uma foto relembrando a última partida na Libertadores. O equatoriano Eraso também marcou presença nas redes sociais, dessa vez com uma selfie.
Já Ramiro compartilhou a comemoração do seu aniversário de 22 anos com a família. Alexandre Pato participou nesta segunda-feira do Brasil Foundation, evento de gala que investe em programas sociais no país. E por falar em Brasil, outro ex-colorado, o Otavinho, está voltando para casa de férias, já que a temporada em Portugal acabou. Quem se rendeu às redes sociais e criou um Instagram foi o goleiro gremista Marcelo Groy. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Voltamos amanhã, uma da tarde. Eu vou fazer um Instagram. Donos da bola. Oferecimento Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Meu sonho é que todo mundo tenha saúde. A gente se deu conta de uma coisa muito interessante aqui no Pão dos Pobres. As crianças reagem de uma forma positiva a uma realidade negativa de suas vidas. De segunda a sábado, 7h20 da noite, De Olho na Notícia. Jornal da Band.